Bom, comecemos com o grupo dos benefícios lá com a Cristina. O nosso grupo é o grupo do Benefícios Eventuais e os nossos facilitadores foram o Edivaldo e a Fabiana. E no nosso bate-papo surgiram 4 perguntas que a gente trouxe para a mesa. Como transformar o trabalho que já existe na Casa Espírita de forma efetiva para a promoção do indivíduo? É a primeira. Segunda, necessariamente tem que haver oficina de atividades para realizar o espaço de convivência? Terceira, como o espaço de convivência pode contribuir para a integração entre os assistidos e os trabalhadores da casa? E a quarta, que se desdobrou justamente dessa terceira. A partir do momento que há a integração entre os assistidos e os trabalhadores, qual seria a nova denominação para todos os envolvidos? É porque no nosso grupo surgiu essa questão, né? A razão pela qual os nossos irmãos que chegam necessitados de coisas materiais são encaminhados muitas vezes, não nessa casa e não aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, para a porta dos fundos, para um outro dia na semana. Então, há uma exclusão evidente. Então, como que nós vamos trabalhar espaço de convivência com eles, se eles não estão convivendo conosco? Convivem com os dirigentes daquela área. Então, uma companheira colocou assim, enquanto a gente estiver botando esses nomes, usuário, assistido, coparticipante, ápice, sápice, etc., e etc., nós vamos fazer essas divisões. Então, nós temos que chamá-los de irmãos. E eles têm que se integrar nos nossos grupos normais. É um grupo de gestante para todas as gestantes que estiverem aqui. Se ela é pobre, se ela não é pobre, se ela tem dinheiro, se ela não tem. Porque aí nós vamos ter aquela diversidade. Entendeu? Utopia é isso? Helder, necessariamente tem que haver oficina de atividades para realizar o espaço de convivência? Eu diria que, primeiro, é importante a gente pensar o que nós estamos entendendo por trabalho. Quando a gente fala em atividade, ela é sempre um meio que nós utilizamos para essa convivência. Agora, a atividade pode ser, desde, como nós falamos aqui, uma pintura, mas pode ser também um grupo de estudo. Cuidado também para nós não formalizarmos as atividades. Pode ser o corte e costura, como nós falávamos acima, pode ser um momento da música, pode ser o grupo de estudo. O importante é pensar essa atividade no sentido de algo que eu estou produzindo e transformando. E não necessariamente é o material. Embora o material ajude muito, porque eu vou me percebendo como capaz de produzir, de transformar, de criar. E na medida que eu vou dando sentido, né, a essa atividade, eu vou dando sentido à minha vida, e aí o trabalho vem no sentido de reconstruir a minha condição de sujeito. Essa é a grande ideia da atividade. Agora, se eu inverter, né, é possível fazer o espaço de convivência sem a atividade? Eu penso que não. Porque sempre vai ter alguma atividade neste espaço. O tipo de atividade vai variar indefinidamente, dependendo da capacidade dos trabalhadores, do interesse da capacidade dos próprios participantes das atividades, né? Então vai depender muito das nossas condições para fazer. Então as atividades são infindáveis. O mais importante mesmo é pensar esse momento como uma oportunidade de criar um espaço efetivamente de convivência. Então, a atividade é importante sim, mas não é um elenco formal, um número tal de atividades que podem ser. E que podem ser alternadas. No grupo agora, uma das colegas dizia assim, eu gosto muito de trabalhar com o lúdico.
Mas não só pela brincadeira, é porque é uma oportunidade da gente externalizar os nossos sentimentos. Ora, nesse momento, então, também trabalho numa atividade, vamos dizer assim, que exige um pouco mais de concentração, como uma costura, mas provavelmente esse grupo de costura, em determinados momentos, vai querer brincar, vai querer distrair, vai querer cantar alguma música. Deixa de ser uma atividade, deixa de ser importante? De maneira nenhuma. Talvez seja tão importante aquela brincadeira quanto a própria costura em si, quanto o momento de estudo. Desde que no momento da atividade haja uma preocupação em buscarmos o quê? Os conteúdos que são importantes para nós, da compreensão do Espírito, da palavra de Jesus, do sentido que ela tem de revermos as nossas próprias vidas. Então, penso um pouco assim, ser mais objetivo. Eu me coloco à vontade para trazer um exemplo, até da própria realidade do Helder, da Casa Vinha de Luz, que eu vi e me encantou uma experiência. Se a minha memória não falhar, é o seguinte: eles estavam lá, no Vinha de Luz, no bairro que ele mencionou, Guamá, lá em Belém, com todas aquelas atividades que eles tinham lá. Alcançava o adulto, as crianças, mas tinha uma faixa etária do adolescente mais velho que não chegava a casa, encurtando aí a história. Num dado momento, esse grupo de adolescentes mais velhos veio à casa pedir autorização para usar o campo de futebol, o espaço que a casa tinha para jogar futebol. Veja, foi uma demanda deles, não foi uma atividade planejada pela casa, mas a casa percebeu que tinha essa intenção de trazê-los, que era uma oportunidade. Colocou um trabalhador para estar junto, alguém com experiência, com sensibilidade para isso, não é? Um homem, era um grupo só de adolescentes homens, uma referência, um homem grande, o Edmundo é grande, não é? O Edmundo ficou por ali, não é? Como quem não quer, querendo, não é? Convivendo, não é? Jogando bola, e era assim. Um dia, um deles lá, talvez tenha se machucado um pouco mais, e aí, e que fazer? Corre para lá, corre para cá. Alguém lá do trabalho falou: não, mas o Edmundo é médico. Ele não sabia que o Edmundo era médico. O Edmundo socorreu. Quando eles se depararam já com uma relação construída, veja, já havia uma relação construída de confiança, se deparando que o Edmundo era médico, eles falaram assim: a gente queria conversar umas coisas aí. Daí surgiu uma conversa, aí sim, planejada, de demanda deles. Eles queriam falar sobre aquela coisa. Eles diziam a coisa. O Edmundo já estava entendendo. Aí, quem que é? Eles queriam falar de sexo. Era isso. Não é? Quer dizer, aí surgiu uma outra demanda, mais planejada. Aí o grupo que era de futebol virou outra coisa. Mas é porque havia uma relação, uma abertura. O Edmundo se colocou para conversar sobre futebol, ouvi-los. Às vezes um simples futebol, aparentemente simples, era tão rico. Chega um momento que eles iam participar de uma competição externa, num ambiente, num dado ambiente mais de rigor, de cobrança, que poderia ter preconceito. Adolescente do Guamá, como pode? E aí? Como é que faz? No jogo de futebol, eles diziam aqueles palavrões cabeludos. Entraram num acordo. Olha, quando você quiser dizer um palavrão lá no jogo, diga assim: abóbora, maçã. Aí, quando chegou na hora do jogo lá, era um tal de abóbora, de maçã, entendeu? Quer dizer, era uma atividade que nasceu de uma demanda deles, aparentemente sem nenhuma importância. Aqui no Rio de Janeiro, o Mário, vindo no carnaval, ele vinha participar da Comerge, estimulou alguns jovens. E o que aconteceu ali debaixo do viaduto de Madureira? Como me aproximar dos meninos de rua?
Aí o grupo dizia, vou para lá contar a história de Jesus. Não deu certo. Mas aí foi dada uma sugestão. Leva uma bola, pega a bola de futebol, fica quicando a bola na frente dos meninos. Não é? Fica quicando. Olha para os meninos olham para a bola e a bola está sendo quicada. Daqui a pouco, os meninos pequenos, mandados pelos grandes, chegaram. Ô tio, só empresta a bola? Vocês estão entendendo? Você vai construindo, não é construção? Isso também é um espaço de convivência. Se você tem um cafezinho, todo mundo em pé, um conversa, outro conversa, é assim. É que a gente tende, como disse o Helder, a querer formalizar, né? E toda vez que a gente formaliza demais, cheira a quê? A formal. Começa a cheirar a formal. Bom, a outra pergunta é como transformar o trabalho que já existe na Casa Espírita. Apareceu fortemente lá, a casa distribui cesta básica e tal, né? Isso está lá na tradição da casa, de forma efetiva, que já existe para um trabalho que de forma efetiva possa promover o indivíduo. A compreensão de que as mudanças virão, felizmente, queiremos ou não, as mudanças vão vir. É a lei do progresso, inevitável. Por que eu digo isso? Seguindo o exemplo do Edivaldo, eu vou dar um exemplo também. Dos eventos que nós fizemos, uma casa espírita distribuía cestas básicas, ela recebia muitas cestas. O grupo que frequentava a casa tinha um poder aquisitivo bem significativo, uma casa muito bem organizada, recebia um volume de cestas muito grandes. Resumindo a história, quem batia na porta da casa recebia a cesta. Brincando um pouquinho, mas de certa maneira, né, eles disseram que era mais ou menos assim, tinha gente que batia não para pedir cesta, mas quando batia já vinha alguém oferecendo uma cesta, porque era uma fartura de cesta básica lá. Isso começou a incomodar um pouco eles, e foi mais ou menos nesse período que ocorreu um evento da assistência social e que nós fomos, ainda num primeiro momento, discutindo o que era assistencialismo, o que era assistência, vamos pensar o conceito de caridade, o que é a política nacional de assistência. E a casa literalmente parou suas atividades. Parou por um mês a casa, fizeram reuniões, porque eles perceberam que aquilo que eles faziam não tinha sentido nenhum, nem para eles, nem para as pessoas que recebiam a cesta. E perceberam que havia uma possibilidade de realizar um outro trabalho na casa. A maioria, ou uma boa parte dos frequentadores da casa, eram profissionais liberais, que se dispunham a desenvolver atividades de formação técnica, qualificada, preparação, né, de formação pessoal, de formação de recursos humanos, de formação técnica em algumas áreas importantes, com inserção no mercado. Conversaram com alguns órgãos, tanto públicos como privados, e, por sugestão nossa, procuraram o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município. Resumindo a história, eles passaram a fornecer a cesta apenas pelas pessoas indicadas pelo CRAS, ou seja, o centro de referência acompanhava algumas famílias e algumas delas efetivamente necessitavam de um apoio material. E eles passaram a fornecer também para essas famílias e alteraram todo o trabalho deles para aquilo que a casa tinha condições de fazer. E também passaram a dar os treinamentos. Aglutinaram um número bem maior de trabalhadores, passaram nessas oficinas que eles chamam de formação e de preparação, a qualificar muitos daqueles que batiam a porta, e passaram a responder uma demanda também no município que carecia desse tipo de formação. Lógico que alguns que passaram pela casa reclamaram,
Mas eu não vou receber mais cesta? Vai. Desde que você esteja sendo acompanhado pelo CRAS, para realmente verificar se há necessidade. Mas a partir agora nós vamos oferecer uma outra opção para vocês, que é essa. Muitos passaram a frequentar oficinas que a casa fornecia. Outros não frequentaram mais a casa. Eu estou dando esse exemplo para dizer um pouco na necessidade dessa mudança, e nós temos reconhecido, com o auxílio dos Espíritos, o momento delicado que nós vivemos na humanidade, de uma profunda transformação que nós estamos passando. Essa transformação significa uma mudança muito grande também nas nossas vidas e provavelmente nos nossos trabalhos. Uma outra casa, mesmo em Florianópolis, há muitos anos atende crianças. E eles nos procuraram dizendo assim: quem procura a casa agora não é mais crianças. São jovens que têm procurado a casa, jovens já de uma faixa etária grande, e temos sido procurados por um número muito grande de usuários de droga, que têm ido à casa batendo a porta, procurando alguma ajuda, ou pedindo dinheiro, ou cuidando de carro, ou adentrando na casa. E nós precisamos repensar o nosso trabalho. Eu quero dizer também que a própria casa, ao longo da sua trajetória, por mais antiga que seja, ela vai sofrendo transformações, os trabalhadores vão sendo alterando, os frequentadores vão alterando, o perfil do trabalho com o tempo muitas vezes modifica, e nós precisamos estar atentos a isso. Então, quando eu falei no início, ainda bem que virão transformações, ainda bem que virão mudanças, é nesse sentido mesmo. E talvez algumas mudanças exijam um esforço muito grande, porque é alterar muitas das atividades, das rotinas, do que a casa pensa, do que a casa faz. Não são mudanças fáceis, não são mudanças simples. Quando essa casa diz que parou suas atividades, é porque eles avaliaram que realmente o que eles faziam não tinha sentido nenhum para uma casa espírita. E eu digo para eles, vocês tiveram muita coragem de, naquele momento, parar as atividades, assumir a responsabilidade e reorientar o trabalho social da casa. Poucas casas fazem isso. Mas foi muito importante para a casa essa realização. Cabe aqui acrescentar uma questão, porque surgiu no grupo, o Alfredo está aqui, de uma casa que fica aqui na rua, não é, Alfredo? Quantos anos tem a instituição? 95 anos. E ele, veja, cabe trazer isso aqui, porque talvez vocês tenham ouvido isso ou venham ouvir, viu, Helder? Que estavam dizendo que agora era proibido distribuir cesta básica, não foi isso? E a gente esclareceu que não existe isso, não há nenhuma lei, né, Márcia, proibindo isso, tá? E outra coisa, o fato de distribuir cesta básica, o fato da cesta básica em si, a distribuição, não configura assistencialismo ou não. Essa casa, quando procura o CRAS, né, e ela se propõe a oferecer a cesta básica a famílias acompanhadas pelo CRAS, está dentro do espírito que a lei hoje propõe, a Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 22, quando trata do assunto. O auxílio material, ele é importante dentro de um trabalho orgânico. Se a casa não pode fazê-lo, porque não tem pessoal para isso, o CRAS tem. E aí cabe uma outra informação. O Centro de Referência de Assistência Social, ele é a porta de entrada do chamado CAD único, o cadastro social hoje do governo federal. Não é só Bolsa Família. Toda e qualquer família cuja renda é de até 3 salários mínimos pode estar no CAD único. Se tiver 3 salários mínimos, não tem direito à cesta básica,
mas tem direito a outros benefícios. Por exemplo, inscrição no programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, essa ideia que ele trouxe, ela é muito importante, porque mostra a dimensão do que se pode, do que pode ser feito. Vamos ao grupo aí da Júlia. Nosso grupo foi o grupo de trabalho com as gestantes. Eu vou tentar sistematizar aqui por conta do horário, né, para dar tempo de falar para todo mundo. Tivemos 2 grandes perguntas e discussões em cima dessas 2 grandes perguntas. Tiramos aqui alguns desafios a partir dessas perguntas, né? Um dos desafios colocados para o trabalho é a própria sustentação do trabalho, a sustentabilidade do projeto por questões financeiras, a necessidade de construir um diagnóstico do território, né, para a implantação desses projetos, desses trabalhos assistenciais. E aí foi muito legal, porque a gente trouxe isso para além do projeto assistencial, né, e de que forma a gente constrói essas rodas de conversa, nessa necessidade, né, da construção a partir da experiência do outro e daquilo que é importante para o outro, a importância de um trabalho em rede com as casas, né, construção não só com os CRAs, enfim, com os CREAs, mas também de um trabalho em rede com as casas espíritas daquele território. E as perguntas que surgiram para a gente foi assim: de que forma nós podemos começar essa mudança de paradigma dentro das nossas casas? Essa foi o grande desafio, assim, a dificuldade da resistência à mudança, né, e a inclusão desse novo projeto, assim, que diga. E a outra grande pergunta, que eu acho que vai ficar para o Edivaldo, não sei: a casa espírita precisa ter técnicos quando ela trabalha com assistência social? Quando que você precisa contratação de técnicos? Eles precisam ser contratados ou eles podem ser voluntários? Se sim, quando? Né? Ou se esse trabalho de rede já supre isso? Assim, eu acho que essa resposta dá um outro seminário, né? Mas eu acredito que seja a pergunta de muitas casas espíritas, né, que estão entrando aí dentro desse novo processo que a gente tem vivido. A primeira questão que você trouxe, onde é que ela está aqui, a primeira questão? Para passar para a Márcia. Repete aí que ela... Essa aqui é a primeira, que é a questão dessa mudança de paradigma. De que forma nós podemos começar essa mudança de paradigma dentro de nossas casas? Como mudar uma mentalidade, né? Se alguém souber, né? Fala para nós. Porque no nosso grupo surgiu justamente essa questão mesmo. Mas eu penso que a partir do momento que nós começamos a identificar o problema, é a questão da consciência. Primeiro, nós não vemos, temos uma inconsciência. Estamos dormindo com relação a alguns problemas, consciência de sono, né? Mas quando começamos a nos incomodar, aquilo começa a vir para as rodas de conversa, começamos a discutir. Então, tem padrões aí que já não se sustentam mais, que já estão colocados para análise. Então, não perder o foco, é continuar com muito amor no coração, né? Não vamos transformar isso numa guerra também, né? Acreditando que tudo passa pelo despertamento. Então, trabalhando junto com a federação, eu acho isso muito importante, o trabalho de unificação, estar junto, trazendo as novidades, começando o trabalho de espaço de convivência mesmo, porque essa metodologia, ela ajuda muito a que possamos expor as ideias sem criar muito atrito. Mas, sem dúvida, onde a gente chega, a gente percebe que há realmente uma necessidade de mudança, de quebra de paradigma, de repensar a casa espírita como um todo mesmo. E que hoje, muito mais do que a necessidade material, é a necessidade moral. Porque, de alguma maneira,
nós ultrapassamos aquela fase da miséria absoluta. E no Brasil hoje a assistência é uma política pública. E isso é uma conquista da sociedade civil organizada, onde nós nos incluímos. Isso é uma conquista, uma política pública. Mas as questões morais que atingem todas as classes sociais, né? Então é um trabalho de rodo mesmo da casa espírita. E a casa espírita está preparada para isso, né? Está harmonizada. Vejo que a questão é muito maior do que quando a gente fala dessa metodologia, a gente começa a mexer com tudo. Eu penso que é a força das coisas. A gente tem que ter muita paz no coração, muita calma nessa hora, mas é devagar e sempre, como diz o Dr. Bezerra. O trabalho da unificação, ele é urgente, mas ele não é apressado, não é isso? Então não vamos fazer guerra, mas não vamos parar de falar, né? De pensar, de ficar planejando. Não é? Nosso grupo aqui já tem até nome. O grupo, assim, ó, já vamos nos reunir em janeiro para num chá na casa de alguém aí. É isso aí. União, gente. E alegria, né? Tem que ser alegria. Nada de tristeza. É, exatamente por aí. Agora, essa outra questão, a casa espírita precisa de ter técnicos quando ela trabalha em assistência social. Essa questão surgiu no meu grupo e tem surgido em outros grupos. E aí, prestando uma homenagem a uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, a quem Darcy também é fã de carteirinha, além de amiga, o Álvaro Crispino, ele tem insistido no movimento espírita brasileiro a necessidade dos espíritas, das lideranças, das federativas, se apropriarem da produção de conhecimento de pesquisas, como, por exemplo, pesquisas que são feitas a partir de uma pesquisa básica do IBGE. Quantos espíritas que nós somos no Brasil? O espírita, qual é a condição dele de escolaridade? Qual é a condição dele de renda? Isso não é distante, isso não tem que ficar na mão do antropólogo, do sociólogo que está olhando de fora para nós. Por que a gente não se apropria disso? Para a gente se conhecer. Tá? Pois bem, existem pesquisas sobre nós, muitas, e nós não as lemos. O Álvaro insistiu tanto que a FEB começou a colocar no site produções acadêmicas, dissertações de mestrado, produção de doutorado, sobre nós. Os outros falam sobre nós, e nós nem lemos o que é produzido. Pois bem, uma dessas pesquisas, feita aqui no Rio de Janeiro, com apoio do CERJ, em 110 casas espíritas, pode encontrar que a maioria das casas espíritas, primeiro, elas, ao lado da atividade principal, que é a divulgação e estudo da doutrina espírita, realizam alguma atividade assistencial. Na maioria das vezes, distribuição de cestas básicas. Então, quando a gente conhece a realidade do movimento espírita, e eu me permito dizer que eu reconheço relativamente, andando por aí, posso dizer para vocês, ele vai concordar, como pesquisador também que é dentro da universidade, que 80% das casas espíritas não estão dentro de conselho municipal de assistência. Dessas 80, tantas não querem, não estão obrigadas, nada impede que elas trabalhem, tá certo? Então, o que fazem é isso que nós estamos discutindo, pode melhorar? Pode, com o espaço de convivência, conhecer a política assim, até para fazer o que ele disse, para saber o que é o CRAS. Não é? Então, significa que não há necessidade
para a maioria das casas espíritas, de contratar técnicos de serviço social, de psicologia. Isso não é a realidade das casas espíritas, a maioria que vive de doação, que faz o trabalho mensal, que faz o trabalho quinzenal. Uma minoria mesmo de casas espíritas, ao longo da sua história, conquistaram, a partir do que faziam, conquistaram títulos, se inscreveram no Conselho da Criança, no Conselho da Assistência. Por exemplo, o Dr. March, o IBM é uma, a Sociedade Espírita Fraternidade, a qual o Heleno pertence, é outra, não é? A Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, do Rodrigo e da Júlia. São algumas casas que há anos ganharam esses títulos todos. Elas querem continuar. Eu perguntei para a Sociedade Espírita Fraternidade, para a diretoria, vocês querem manter os títulos? Queremos. Perguntei no Maria de Nazaré, perguntei para a Cláudia. Então, essas instituições, elas, para se manter inscrita no Conselho, com todos os títulos obtidos, têm que fazer adequação, têm que fazer serviço socioassistencial tipificado, um trabalho continuado, planejado, com metas, com padrões, com protocolos. Aí sim, precisarão contratar assistente social. Dando um exemplo, a Sociedade Espírita Fraternidade. Há anos, quantos anos, Heleno, que tem o trabalho com população de rua? 20 anos. Aos domingos, o grupo lá, no bairro São Domingos, abre as portas pela manhã para fazer um trabalho. Eles queriam melhorar, qualificar o trabalho. Poderiam fazê-lo com uma consultoria, com um treinamento e ponto. Mas, além disso, eles têm título de utilidade pública federal, certificado de entidade beneficente, estão inscritos no Conselho. Aí, não só eles queriam melhorar, mas queriam que esse trabalho e tudo isso permanecesse. Então, eles contrataram um assistente social dentro do que eles podem. Contrataram para trabalhar os domingos e trabalhar ainda um meio-dia, metade de um dia da semana. Para quê? Para fazer um diagnóstico que foi feito dessa população, atendê-la da demanda, não é? O que eu estou mostrando? Não há necessidade, isso não é obrigatório, não há uma lei obrigando, não é? Algumas casas sim, outras não. Lá em Niterói, a Casa da Fé, esse é o nome, né? É um trabalho imenso que tem, imenso, cheio de voluntários. Ela não quer, até hoje ela não quer, não é obrigado. Então, é isso que a gente precisa ter claro, ter essa clareza, né? De saber. Agora, por último, nada impede, não é? Eu estava aguardando no meu grupo que o Íris, né, é um assistente social em Caxias, ele está chegando aí, exatamente agora, né? Ele é um assistente social, ele é contratado de uma casa, que é uma unidade de acolhimento de criança, mas a casa dele, há anos, faz um trabalho como todos os centros fazem. E ele, como voluntário, se agregou à casa para oferecer o concurso dele técnico no trabalho que é uma vez por mês. Não é uma vez por mês? Ah lá. Mas ele não foi contratado porque não precisa, não é obrigado. A casa pode contar com ele, ele frequenta a casa, é cria da casa. Quantos anos você está na casa, Iris? Pois é. Você tinha calça curta quando entrou lá, não foi? Então, está lá. Ele pode dar o concurso dele como técnico, não contratado, como voluntário.
ele também não está fazendo nenhum trabalho grande, né, maior, porque ele faz como voluntário no horário que tem. Não é isso? Está claro isso? Então, vamos adiante. Agora vamos para o grupo da população de rua. Bem, a discussão foi longa, surgiram muitas perguntas, e a gente percebeu que a gente precisaria de mais umas 23 horas para poder discutir, e também teria que criar outro seminário para isso, né? Mas tiramos aqui 3 perguntinhas rápidas. A primeira, as 2 primeiras são vinculadas, né? É o seguinte: o que nós queremos para o outro é o que eles querem para si? E estamos para suprir as expectativas do outro ou para suprir as nossas? E a terceira: como sensibilizar os órgãos governamentais para que os serviços sejam adequados? Começa pela massa e depois Joel. O que nós queremos para o outro? É o que eles querem para si? Você pode juntar a outra. Estamos para suprir as expectativas do outro ou para suprir a nossa? Dizem, né, que a gente reconhece uma inteligência não pela resposta, mas pela pergunta. Excelente colocação. A resposta a essa questão é definidora. Temos que refletir nisso mesmo. Se nós estamos ali para resolver um problema que nós achamos que a pessoa tem, quando damos uma cesta básica, muitas vezes nós perguntamos se a pessoa quer mesmo a cesta? O que ela come? Normalmente na cesta vem arroz, assim, de uma qualidade, né, não muito excelente, farinha, lá em Rondônia, assim, uma carne de sol, aquela goiabada cascão, refrigerante, já pensaram? Às vezes dão. Então, a pessoa quer aquilo. Temos que repensar isso. Quando ela procura a casa espírita, o que ela está desejando? E nós só vamos saber a resposta a essa pergunta se nós conhecermos essa pessoa, se olharmos nos olhos. Lá em Rondônia, as casas que trabalham com a população vulnerável, elas nasceram de Casa da Sopa, a maioria. É um companheiro que já não está mais lá, e ele então chegou lá com essa ideia da sopa e tal. E ele então, contando, ele era um antigo pugilista, uma pessoa que, sabe, né, luta e tal. E ele estava num daqueles bairros, imagina um calor, mexendo uma sopa. Por que sopa, né? Lá em Rondônia, quente, fazendo uma sopa lá. E aí chegou uma pessoa alcoolizada e começou a falar, e ele estava ali, né, na consciência de dever, ele tinha que fazer aquilo, né? Tinha que fazer aquela sopa. Aí a pessoa começou a falar, e ele foi ficando irritado, e de repente ele virou e deu um murro na pessoa que estava alcoolizada. A pessoa caiu desmaiada. Então aí ele teve um insight: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que essa pessoa queria comigo? Nem ouvi. Então, temos que começar a priorizar o outro, enquanto alguém que é um irmão. Trabalhar essa relação. E para isso nós temos que dispor de um certo tempo, um tempo mínimo para conhecê-lo, para saber o que ele realmente deseja de nós. O que nós podemos ajudar, e lembrando que esse trabalho é um trabalho de autoiluminação. A iluminação é nossa, e nós não vamos conseguir
essa salvação, acessar o reino dos céus, essa paz, a não ser através do outro, através da relação. É assim que Jesus disse que seria. E nós temos que acreditar, porque eu digo sempre, a Terra é um grande hospital, talvez um grande hospício, em que todos nós temos dificuldade para compreender a realidade. Então nós temos que ter um guia e um modelo. E o que é que o guia, que é a única pessoa sã que chegou no planeta? Jesus. Todos nós somos doentes, um pouco mais, um pouco menos. Então, numa casa que só tem pessoas com problemas mentais, quando chega uma sã, todo mundo tem que seguir ela. Então é o caso de Jesus, nós temos que segui-lo. E o que Jesus nos traz? Então nós temos que ter coerência com a mensagem do Cristo. Temos que entender o que é que Jesus está falando para nós, para sermos verdadeiramente cristãos. Então, essa coerência, esse alinhamento com Jesus. Para isso nós temos que meditar, refletir, se aquela nossa ação está alinhada com o Evangelho de Jesus. E quando nós nos impomos, quando nós invadimos o espaço do outro, seja, mesmo que esse outro seja uma pessoa vulnerável, e justamente porque ele é vulnerável é mais fácil de você invadir a privacidade dele, o espaço dele, você se impor, você se arrojar. Quando nós fazemos isso, nós nos desalinhamos e perdemos a coerência com a mensagem do Cristo. Então, manter isso. Eu acho que essa pergunta, ela tem que ser a primeira que nós fazemos todos os dias, para que a gente nunca esqueça da resposta, né? Obrigado. Vou passar para o Helder, e os outros grupos já se preparem, porque eu estou olhando aí no relógio, estou recebendo aí sinais de que nós estamos avançando no horário. Só porque ele falou do tempo, eu queria fazer uma pequena complementação na fala da Márcia, mas é porque eu lembrei de uma citação do Evangelho que tem no livro, tá? É rápido, que é no capítulo 16, quando numa mensagem do Espírito Severus, diz assim: rico, dá o que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros do teu amor e eles frutificarão. É bem o que a Márcia, né, falou nesse sentido mesmo. Eu acho que a casa espírita, primeiro, ela tem que pensar muito bem na direção da tarefa que ela abraça. O que nós estamos pensando, definindo, quais são os nossos objetivos, nossas finalidades e as condições que nós temos para realizar essa finalidade. Isso é muito importante. Eu estou falando do trabalho assistencial. A casa em si já tem clareza da sua finalidade. Essa direção é importante. Por quê? Porque ela vai saber a direção, as condições que ela precisa para desenvolver essa tarefa. Mas lembrando muito aquilo que o Edivaldo chama atenção, que é que o trabalho assistencial na casa espírita, ele não substitui o Estado.
Porque se nós concebemos que a assistência social é uma política pública e, portanto, direito da sociedade, do cidadão e dever do Estado, as nossas ações, elas podem ser complementares, mas não substitutivas. A pergunta, como sensibilizar os órgãos governamentais para que os serviços sejam adequados, etc. Ora, nesse sentido, eu penso que nós temos um papel importante de fazer o melhor e com a melhor qualidade possível o nosso trabalho, mas hoje é muito claro que ninguém vai responder a todas as necessidades dentro de uma casa espírita, como dificilmente por dentro do próprio Estado, embora devesse. Um dos grandes desafios colocados às políticas públicas hoje é superar a fragmentação, saúde, assistência, educação, embora seja princípio da política a intersetorialidade, mas esse é um desafio muito grande. Nós ainda fragmentamos, nós ainda dividimos. E como se dá essa sensibilização? Eu penso que tem um caminho da cooperação, que é o sentido de construção de redes. Algumas das tarefas que nós fazemos hoje na Associação Espírita, elas têm uma parceria importante com o poder público. Nós temos uma participação muito forte com o CREAS POP, com o Centro POP, que é o Centro Especializado para Atendimento à População em Situação de Rua. Nós temos um diálogo frequente, acompanhando alguns, encaminhando outros, recebendo alguns. Então, nós temos um contato e uma troca permanente. Temos também hoje, em função de uma atividade com famílias e principalmente com gestantes, que envolve a unidade de saúde. E é um trabalho que vem crescendo nessa parceria. É uma necessidade de respostas mais técnicas e especializadas junto a essas gestantes, que a unidade de saúde nos auxilia, mas é também de um acompanhamento fundamental da saúde que elas precisam ter e que a Casa Espírita não tem condições de oferecer. Mas a Casa Espírita não pode assumir uma responsabilidade com essas gestantes, mesmo conhecendo que o mais importante ali para elas vem sendo o atendimento espiritual e o espaço de convivência, elas precisam sim de um atendimento sistemático, de um acompanhamento da saúde. E não é só o acompanhamento do médico, é uma concepção de saúde mais ampla. E isso implica uma parceria importante com a unidade de saúde. Mas existe também uma sensibilização que é política, sim. Se nós estamos falando em direitos, em cidadania, durante várias tardes, nos sábados, com a população de rua, temos discutido sobre o movimento nacional da população em situação de rua, discutimos sobre o atendimento do Centro POP, discutimos sobre a abordagem de rua, e discutimos porque ele nos traz alguns questionamentos, algumas questões, algumas descrenças, algumas críticas, e precisamos refletir com ele, sim. Dizer, não, como vocês estão discutindo a Casa Espírita, vocês estão na Casa Espírita, nós não podemos discutir os serviços públicos. Penso que devemos, sim. Não estamos fazendo nenhuma campanha contra o Centro POP, etc., mas eles mesmos chegam para nós assim, por que aqui a gente pode chegar, sentar e conversar com vocês, e lá para entrar no Centro POP eu tenho que passar pelo vigia, eu tenho que conversar com a educadora, eu tenho que fazer uma entrevista com a assistente social para tomar um banho. Eu estou há um mês fazendo isso todo dia, eu prefiro não tomar banho mais do que me submeter a isso. Por que aqui eu posso entrar, sentar, conversar com vocês, não tem vigia, não tem a educadora social, não tem assistente social? Ainda brinquei, falei, eu sou assistente social, né? Eu falei, não, mas é diferente, é mais espontâneo. Então, eu acho que nós precisamos pensar, ele só quer um banho. Então, será que realmente para tomar um banho no serviço público ele precisa passar por todo esse processo de triagem? Será que essa é a função de um Centro POP? Então, eu penso que nós, na Casa Espírita, precisamos discutir, sim, isso. Temos aprendido muito com os órgãos públicos,
mas em alguns momentos também temos contribuído para os serviços públicos de alguma maneira. Uma delas é o próprio espaço de convivência. Então há uma sensibilização política também, uma formação política que nós não podemos fugir delas, furtar. Mas tem um outro ponto importante, que remete a isso também. Nós temos discutido sobre o movimento, temos discutido sobre os serviços públicos em alguns momentos. Tem. Interessante. Está na hora de avaliar o nosso trabalho aqui também. Nesses últimos 2 meses, fizemos sistematicamente, ao final das atividades do sábado com a população de situação de rua, um momento onde fornecemos para eles lápis, papel, para que eles conversassem e escrevessem, avaliando o nosso trabalho. O que tem de bom e o que tem de ruim. O que precisa mudar. Depois desses 2 meses, recolhemos esse papel todo, estamos discutindo esse material para voltar a conversar com eles, o que eles falaram, que mudanças serão necessárias, o que nós estamos prestando e talvez não, e que precisa ser melhorado. É uma questão de coerência. Se é importante a reflexão crítica, contínua, sistemática, para nos constituirmos como sujeitos, para crescermos como espíritos, para evoluirmos ainda mais, Kardec sinaliza o tempo todo a importância do crescimento intelectual e moral. Nós precisamos pensar isso a respeito do nosso trabalho. Seria muito cômodo para mim fazer dentro da casa espírita, né, e não seria difícil de fazer uma discussão crítica sobre os serviços públicos. Agora, nos colocarmos na mesma condição e começar a fazer uma avaliação do nosso próprio trabalho, com a participação da população, discutindo os rumos da casa, isso não tem sido muito fácil. Desde a diretoria até nós mesmos ouvirmos, olho no olho, as críticas que eles têm feito ao nosso trabalho. De que eles possam dizer, quando o grupo tal está aqui, é alegre, é divertido, é gostoso. Mas quando vem o tal grupo, nós temos que primeiro rezar para depois comer. E daí? A casa tem que se posicionar a respeito disso. Será que eu preciso primeiro rezar para ter um prato de comida? Essa é a proposta espírita? É esse tipo de relação que nós queremos? Então, exige uma avaliação e uma reflexão permanente e sistemática, mas isso também exige coerência e um esforço muito grande. Então, quando nós falamos de participação, de cidadania, de direito, nós precisamos pensar a profundidade e a seriedade disso, se de fato queremos uma sociedade diferente. Porque aí a casa espírita tem um papel social, político, fundamental na sociedade. Porque para replicar o que muitas instituições fizeram durante séculos, nós não precisamos da casa espírita. Já bastam tantas outras que fizeram, em alguns momentos, talvez até absurdos. Mesmo que no seu tempo, no seu contexto, nós não precisamos e nem queremos reproduzir isso. É um pouquinho nesse sentido que a gente pensa um pouco também o trabalho. Só destacando, a exemplo do trabalho que o Íris desenvolve, que tudo isso que o Helder está descrevendo, que a Rosana participa, ela também como assistente social, esta é uma casa que não está inscrita no conselho, tá? Só para mostrar que é possível, tá? Vamos para o outro grupo, que é o grupo do próprio Helder e da Karine. Cadê as perguntas? Vamos lá. Que é o grupo de atividade. Então, a gente fez a oficina, vou ser bem breve, né, pelo fato do horário, e a gente encontrou vários desafios, né? E o nosso grupo foi muito bom, a gente quase que não soltou o Helder. Mas a gente viu muitas questões como diferenças de idades, questionamos muito a questão da ciência e da religião, vendo essa questão da assistência, né, como a parte técnica, que é a parte da assistência social, da pedagogia, e mais essa questão da religião, né, que é da parte espírita. Pensamos muito também no envolvimento das famílias, né, e dentro
como elas podem estar dentro desses aparelhos, né, dentro da casa espírita, e mesmo tendo outras religiões, né, que é uma dificuldade, porque às vezes elas não compreendem essa questão do evangelizar, né, como produzir oficinas e os atendimentos, e aí com a questão de ser evangelizadora, né, sendo que as próprias famílias têm outras religiões. Muitas das vezes vão à casa, mas possuem as suas próprias religiões, né? E aí veio uma pergunta também da nossa colega, que foi como muitas das vezes assim, a gente está dentro dessas atividades, sendo evangelizadora, mas a gente vê muito a casa espírita fazendo moeda de troca, né? Tipo, você tem que vir aqui, você tem que frequentar, você tem que vir mais de algumas vezes para poder levar uma cesta básica, ou para poder fazer uma atividade, para fazer um passeio, né? Como é que a gente deve atender, né, essa família, ou essa população, ou até mesmo essa criança que vai lá, mas ela tem que ser obrigada a fazer atividades, fazer oficinas, ela é obrigada, no caso, né, ela se vê obrigada a frequentar aquele espaço no momento daquela cultura, né? Mas assim, ela às vezes não entende e quer participar, mas não sabe como lidar com o andamento da casa, né? Então, assim, resumindo, foram as nossas dúvidas como evangelizadoras, né, no caso. Eu vou, olhando o relógio, tentar dar uma contribuição. De novo, vou recorrer ao Álvaro Crispino, insistir que a gente precisa dar conta de produções que estão aí. Uma dessas produções, a partir do IBGE, tem cruzado escolaridade, renda e religião. O que diz essas pesquisas? Que lá no topo da pirâmide, do ponto de vista da escolaridade e da renda, os espíritas estamos. Tá? Então, a doutrina enquanto religião, os religiosos espíritas ocupam o topo da pirâmide de escolaridade e renda. Nós somos de classe média, de alta escolaridade. Lá embaixo da pirâmide, a chamada classe D e E, né, elas estão na base da pirâmide em renda, escolaridade e constituem, em termos de religião, uma maioria católica, aquele católico não praticante, e aquele evangélico atual fundamentalista. Quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a pensar em estratégias para dialogar, vendo aí as diferenças. Eu, evangelizador, da equipe do SAPS, ou do ápice na casa, sou de classe média, de alta escolaridade, estou lidando com alguém de baixa escolaridade, de baixa renda, de uma religião fundamentalista ou católico não praticante. Bom, indo além, o que essas pessoas procuram quando se identificam com a religião? Ela tem um perfil religioso próprio, ela tem algumas coisas distintas de mim, espírita, mas tem outras coisas que é comum a toda e qualquer pessoa religiosa. Ou seja, há uma busca religiosa que é comum. Quem está no topo da pirâmide, quem está embaixo, quem tem alta escolaridade, quem não tem. Eu vou ficar nisso por conta do horário. Tem mais coisas. Tem uma professora, a Potiara, que trabalha com necessidades humanas, e ela se vale de uns autores ingleses, e o que eles dizem? Entre as necessidades,
uma necessidade humana universal, que o espírita tem, que o evangélico tem, que o católico tem, e uma necessidade fortíssima que o faz procurar grupos, procurar clube de futebol, associações e também os templos religiosos, qual seja, relações primárias significativas. Em outra palavra, apoio moral. Todos, como somos frágeis, experimentamos dúvidas, inquietações, queremos no templo religioso apoio moral. O espírita quer, o evangélico quer, o católico quer. Isso é comum, isso pode servir para começar o diálogo. Se eu sei disso, ao invés de querer doutrinar, eu vou caminhar por essa necessidade que ele tem, que é comum à minha, não é? Então veja, como é importante conhecer, entender, não é? A outra questão que apareceu também lá no grupo, evidente que um modelo que a gente vem fazendo recorrentemente não pode mais, não é? Com essa clareza e lucidez, até porque a Constituição proíbe, né, senhora? Que é trocar religião por cesta básica. Isso não pode. Isso fere a Constituição, fere os princípios do direito, isso fere também o próprio Espiritismo. Então, né? Então é preciso que a gente estude mais, compreenda mais, saia do senso comum, eu acho, eu penso. Quem é essa pessoa que vem à casa espírita? O que atrai a casa espírita? Por que ela está ali? É que eu botei na cabeça que ela só quer cesta básica. Será? Não é? Então vamos pensar. Bom, vamos então para o outro. Vocês querem dizer alguma coisa a respeito disso ou a gente pode ir adiante? Pode? Então vamos para o último grupo, que é o grupo da Beth. Como facilitador. O nome do grupo é Vivências, né, Marcinha? Bom, o grupo trabalhou com a questão dos direitos, foi uma longa discussão, dava mais uns 3 dias de conversa, dava uma roda de conversa comprida, e a gente não formalizou perguntas, mas os questionamentos que vieram no grupo, eu com a autorização do grupo, sem pedir, estou pedindo agora, converti em 3 perguntas para atender a demanda do trabalho. Uma das perguntas, aliás, foi discutido bastante no grupo a questão de que, para se efetivar uma roda de conversa, ela tem uma finalidade de desenvolver, fortalecer vínculos, estabelecer relações de confiança, pensando direitos. Você só se abre ao outro a partir do momento que você confia. E estabelecer relações de confiança demanda um investimento nisso. E surgiu no grupo um questionamento acerca disso, né? As rodas de conversa para desenvolver relações de confiança demandam capacitação para saber ouvir. Como promover essa habilitação no espaço da casa espírita? Uma outra questão que veio no grupo: como capacitar o trabalhador para atuar junto ao necessitado no que tange, no que concerne aos serviços e direitos socioassistenciais? O CERJ pode ajudar nisso? E a outra questão, observa-se em muitas situações o processo de exclusão se reproduzindo nos espaços espíritas. Como atuar para modificar essa realidade sob a perspectiva dos direitos? Cadê o papelzinho, por favor? Está em outra ordem. Tá. Quanto a essa questão da roda de conversa como para capacitação, isso, de certa forma, é muito bom que tenha aparecido, porque ela vai ficar na pauta, viu, Aline? Viu, Cici? Viu, Fabi? Vai ficar na nossa pauta para pensar em 2015 como é que a gente pode colaborar nesse processo de capacitação. É nosso dever de casa e Darcy está aí para cobrar, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Como capacitar, para você, Helder,
o trabalhador para atuar junto ao necessitado no que concerne aos serviços e direitos socioassistenciais. O CERJ, ou uma entidade federativa, pode ajudar nisso? Deve. Pode ter certeza que a CERJ deveria fazer muito mais do que ela está fazendo. E a FEC também, que eu participo, né? Eu estou falando isso brincando, mas é sério. A necessidade de mudança é imperiosa nos nossos trabalhos. As necessidades, as mais difíceis, mais duras, estão batendo literalmente o tempo todo na nossa porta. Penso que as federativas, principalmente, têm um papel importante, sim, e eu concordo muito aqui com o Edivaldo falou, de uma necessidade de apropriação do movimento espírita, e, portanto, de nós todos, de uma preparação, de uma qualificação, de um conteúdo, né, mais técnico é necessário, mas também moral. E nós necessitamos, né, de um conhecimento cada vez mais significativo nessa área. Só que essa formação, ela também precisa ser muito bem pensada do ponto de vista para atender às nossas necessidades das casas espíritas. Provavelmente, como aqui, em Santa Catarina, por exemplo, nós temos uma casa espírita que solicita a federação como ela faz para iniciar um trabalho assistencial, e ao mesmo tempo temos uma casa espírita que já tem convênio, que tem recursos, que se tornou uma fundação e que precisa também acompanhar essas mudanças e precisa responder. Quando eu digo que a CERJ não responde tudo o que deveria, é porque é difícil. Exigiria um grupo técnico, especializado, quase que de plantão 24 horas, para atender o Estado todo. Então, nós temos dificuldade, sim, do ponto de vista das federativas para responder. Por isso que hoje se busca tanto um fortalecimento de polos, como são chamados aqui, nós chamamos das URIs lá em Santa Catarina, né, de grupos que repliquem, que multipliquem esse processo de formação constante. Então, acho que esse é um dado e um lado importante. Só que é um estudo que exige um caminho contínuo e permanente, tanto do ponto de vista de uma boa fundamentação espírita, e eu me refiro aí principalmente às obras básicas sistematizadas, para que nós tenhamos uma formação fundamental para o nosso trabalho, mas precisamos também acompanhar, estudar conteúdos sobre a política de assistência, sobre os serviços socioassistenciais, sobre as mudanças que esses serviços têm. Recentemente saiu uma publicação, que foi até o Edivaldo que me repassou, eu desconhecia, sobre a questão da convivência nos serviços públicos, nos espaços. Nós precisamos acompanhar essas discussões. Isso é difícil, exige tempo, estudo, espaço de reflexão, não é fácil essa formação. Mas eu queria chamar a atenção também para um outro tipo de formação que eu vejo que é muito importante, mas que está integralmente envolvido com essa questão, que é a formação do trabalhador espírita, mas também o apoio espiritual dele. Temos acompanhado muitas casas que muitas dizem assim, bom, ele não está bem, obsediado logo, né? Então, carimbamos que ele está obsediado, vai para o trabalho assistencial, porque ele vai relacionar com as pessoas, e aí a partir disso ele com certeza vai melhorar. Muito cuidado. Se a pessoa não está bem, ir para o trabalho assistencial pode ser uma grande oportunidade de melhora, mas também pode ser uma situação extremamente delicada. O que a gente tem dito é que, seja o trabalho assistencial, seja o trabalho mediúnico, ele tem que ser levado com a mesma seriedade, com o mesmo cuidado e com a mesma preparação. Mas um trabalhador assistencial, ele precisa sim de um suporte espiritual da casa.
Os trabalhos mediúnicos têm que ter uma sintonia, os trabalhadores da assistência social têm que ter uma formação, não só da assistência, mas também usufruindo dos serviços todos da casa. Temos encontrado um conjunto de trabalhadores da assistência social fragilizados, com problemas sérios. Digo para vocês, não é fácil, por mais gostoso, prazeroso que seja, passar uma tarde com a população de rua, não é uma tarde simples e fácil. Saio às vezes esgotado e feliz, mas muitas coisas ficam mexendo aqui durante a semana toda, às vezes durante meses. São situações que nós não conseguimos sequer dar conta em nós. Imagina o que passa esse indivíduo. É um barulho que nos acompanha. E às vezes esse barulho pode também mexer profundamente com a nossa trajetória e desencadear processos de dificuldade em nós também. Então, quando fala dessa formação, da preparação para o trabalho socioeducativo, é porque um dia desses, uma estagiária que eu acompanho, ela disse assim: Helder, chegou uma educadora, chegou uma profissional para trabalhar no Centro Pop, e conversando, ela disse assim: como é que eu faço quando eles chegam aqui? Eu digo bom dia, eu pego na mão? Eu estou falando de um profissional, que chegou perguntando para uma estagiária o que ela fazia, né? Aí a resposta que a Márcia deu de que somos irmãos, isso também significa que aquele profissional passou no concurso público, porque tinha condições, mas foi jogado dentro de um espaço que ele não tem a mínima noção, ao tal ponto de sequer se dar conta de como ele pode trabalhar no senso comum. Eu não estou nem falando de conhecimento técnico, de dizer um bom dia, de estender uma mão, de conversar. E aí eu perguntei, mas e o que você respondeu? Ela disse assim: como é que você cumprimenta as pessoas no dia a dia? Você não diz bom dia, não diz boa tarde, não estende a mão, não pergunta como está? Por que aqui tem que ser diferente? Quer dizer, você não pode fazer isso também? Então, as dificuldades de formação que nós temos muitas vezes nos espaços dos serviços públicos e até mesmo privados, exigem formação tanto quanto do ponto de vista, né, da formação dos trabalhadores e dos serviços que nós também prestamos, né, fazendo essa rede e participando aí. Mas queria chamar a atenção também para o cuidado com o atendimento espiritual dos trabalhadores da assistência social. Precisamos de apoio, precisamos de formação, precisamos sim de um cuidado muito especial nas nossas atividades, para que tenhamos condições, sim, de sermos um canal importante no trabalho espiritual também com esses irmãos. Como se nós conversamos muito no nosso grupo, como se nós também não tivéssemos dificuldades, necessidades e problemas. E parece que quando trabalhamos, somos sempre iluminados, estamos sempre num patamar superior a todos aqueles com os quais trabalhamos, né? É a felicidade, é a alegria, é o equilíbrio e a harmonia espiritual plena. Não é bem assim, pelo menos dos trabalhos que eu participo e de mim mesmo. Tá? Então, por isso a preocupação com isso. Por conta do horário, a gente tinha marcado uma outra atividade com o grupo pequeno. Acho que o Helder, de certa maneira, já encaminhou uma questão que a gente ia tratar com os técnicos, com os psicólogos e os assistentes sociais. E vocês que estão aí, que não estão ainda tão perto da equipe, que são técnicos, psicólogos, assistentes sociais, estagiários de serviço social, pensem como é que podem contribuir com o CERJ, com essa equipe. O Helder apontou, não é? Ou seja, o CERJ, para ampliar o seu trabalho, para se descentralizar, ela precisa de recurso humano, aí específico, pessoas da área com essa formação, que possam, pela formação técnica, se aproximar da política de assistência social, estudá-la, compreendê-la,
para colocar esse conhecimento a serviço do movimento espírita. Esse é o desafio que a Darcy, no primeiro semestre desse ano, colocou para nós. Será que lá em Caxias não tem assistente social? Não tem estagiário de serviço social? Nós não queremos que o Íris, que a Cristina, que é a estagiária, deixe de estar lá e venha para cá. Não. Será que ela pode colaborar lá? Será que a gente pode encontrar uma maneira de dialogar com ela, dialogar com o Íris, de tal maneira que ele contribua lá, na região dele? Nós temos aqui o Luiz, que é assistente social e tem mestrado. Será que ele pode colaborar lá, onde ele está? Então, e com isso a gente pode ter dois momentos. Um momento de ter uma unidade de trabalho, temos que ter, tá? E tem um momento de descentralização local. Então, lá em Santa Catarina, a vice-presidência da assistência social tem uma estrutura muito interessante. Vocês têm lá um grupo que que cumpre um pouco esse papel de estudo. Como é o nome do núcleo? Núcleo de Estudos da Assistência... Não, é Núcleo de Estudos da Assistência Social Espírita. Vocês deram para entender o que a gente poderia criar dentro da estrutura do ápice aqui no CERJ? Um núcleo de estudos. Entendeu? Hoje está aí a internet, não é isso? A gente pode trocar, porque como eu estou nisso, e eu vou trocando, eu conheço o Íris há muito tempo, ele falou assim: Edivaldo, o seu aqui de Caxias criou uma demanda. Eles querem que eu faça uns encontros de capacitação. Eu estou preocupado. Com o que? Eu perguntei. Não, eu não quero atuar distante do CERJ. Eu não quero reunir a equipe aqui de Caxias, dizer coisas para ele que não esteja em consonância com o movimento de unificação. É isso. Quer dizer o seguinte, que o companheiro, a companheira, o irmão, que é assistente social e psicólogo lá, só pelo fato de ser assistente social e psicólogo, a gente acha que ele não está totalmente preparado para dar uma assessoria no local. Ele tem que estar afinado com uma política da unificação. É isso. Entendeu? Então, se a gente se juntar, a gente vai poder fazer mais. Então, pense nisso, para que a gente depois, ao final, esse grupo possa responder, dizendo assim, levantar o braço: queremos trabalhar junto, queremos formar um núcleo de estudos e pesquisa dessa política no ápice. Eu quero contribuir. O Íris vai dizer isso para mim, quero que o Luiz diga, que a Cristina diga, enfim, que outros digam, venham a se juntar a nós. Bom, vamos para a última pergunta, que eu vou passar para Márcia, e logo depois nós iremos aos agradecimentos e prece. Observa-se que em muitas situações o processo de exclusão se reproduz em espaços espíritas. Como atuar para modificar essa realidade sob a perspectiva dos direitos? Nós já falamos sobre isso, né? Teve uma pergunta parecida, e nos grupos essa grande preocupação, isso é uma realidade. A própria Federação Espírita Brasileira, ampliando essa dificuldade aí, ela tem se preocupado muito com o momento na casa espírita em que a pessoa chega e que é o momento do acolhimento. Nós não temos nos preocupado com esse acolhimento. Então falta isso, não só para as pessoas que vêm em busca de atender alguma demanda não necessariamente religiosa, mas de uma maneira geral, eu penso que é um serviço que nós temos que ter um olhar mais cuidadoso,
o acolhimento na casa espírita, porque aí, quando essa pessoa é acolhida, ela deixa de ser olhada pela sua classe social. Se o trabalho de acolhimento for feito e for eficaz, e tiver um grupo prestando atenção nisso, essa é a causa da grande evasão das pessoas que chegam, ficam, assistem palestras, às vezes anos a fio, e não são conhecidas. Então, o acolher bem, aí você passa a olhar para ele como um irmão. Ele não vai ser, o pobre que entrou ali no grupo, tal. Não, tem um grupo que está acolhendo. Então você encaminha, mostra todas as disponibilidades da casa, e a pessoa então vai se encaixar. É uma forma de se pensar. Mas é um desafio, porque realmente isso é um grande problema. Nós temos que olhar para ele. Cada casa vai encontrar uma solução mais próxima da sua realidade. O mais importante nesse momento é nós considerarmos o problema. Ele existe. Não só com esse público, mas com qualquer pessoa que chega. Nós somos muito ruins no acolhimento, isso é fruto de pesquisa. Cada 10 pessoas que chegam à casa espírita, 4 nunca mais voltam. É um número muito alto. E elas não voltam nunca mais, porque elas se desencantaram, conheceram o mal, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E trabalhando nisso, nós já vamos atender. Com relação a esse público, então olhar, existe o problema, temos que nos debruçar sobre ele, vamos trabalhar, mas trabalhar juntos, né? A fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Acabada não é acabada, destruída. É concluída.